paz. E tudo isso de bom, que porventura conquistarmos, poderemos distribuir sem medo de se esgotar. É só nos lembrarmos da conversa que o Cristo teve com a samaritana, no poço de Jacó. Quanto mais damos, mais temos para dar. O energismo do bem é inesgotável, pois o suprimento universal foi feito pelo Pai Celestial, para seus filhos do coração. Ambiente do bem. Pensamentos bons têm o poder de anular as correntes mentais inferiores, alejando o sistema nervoso contra as investidas agressivas da vingança e do ódio. Conhecer o bem e os seus efeitos nos leva a uma escala mais alta na hierarquia dos seres, e praticá-lo, conscientemente por amor, é prova de que todos os degraus passados se uniram, para que a fé os transformasse em uma só força indissolúvel, capaz de remover os maiores obstáculos. Os livros nos ensinam que a prática do bem em todas as suas formas depende de condicionamento no lar, no indivíduo, na sociedade e no próprio país em que se habita. Somente até no próprio planeta, concordamos. No entanto, para nascerdes no ambiente propício ao bem, é justo que mereçais e, para que o merecimento se faça, indubitavelmente, a alma tem de iniciar esse ambiente maravilhoso dentro dela. Existir esse condicionamento harmonioso no coração e na mente, sem a presença do esforço próprio. Cai e achareis no Filho de Deus uma assertiva de luz, que confirma a nossa conversa. Os primeiros toques são individuais, pertencem a cada um, para que as forças exteriores encontrem caminho livre na ajuda progressiva. O agricultor abre o seio da terra, deposita a semente e entrega à natureza, que faz o resto na engenhosa expansão da vida. Se quereis viver uma manhã de compreensão, de fraternidade e de amor, não esmoreçais no dia de hoje, aproveitando o máximo do tempo na caridade e na amabilidade para com os outros. Esses gestos, essas ideias, esses pensamentos, por lei, vão condicionando as fibras mais sensíveis da alma, e tornando-a propensa à natureza evangélica. Se por acaso encontrardes dificuldades, se porventura a própria natureza física se desregular por causa de uma reforma empreendida na mente e nos sentimentos, não esmoreçais. Continuai, porque esse desequilíbrio é passageiro, prenuncia que verdadeiramente está se fazendo o trabalho para ser construído um edifício novo, onde existe o velho, é imprescindível desmanchá-lo e, com o tempo, vereis a imponência e a beleza da obra. A força do bem é irresistível, em toda a área da vida. É elixir curativo para todas as enfermidades que nos levam à inquietação. O coração, acostumado às boas maneiras, acende a repuxos incalculáveis de que a razão desconfia, por não perceber de imediato a multiplicação do amor. A serenidade de consciência tem um preço por demais alto. Não havendo maturidade de espírito, acaba se esmorecendo antes da aquisição. E o ouro para esse câmbio divino é extraído no garimpo da própria alma, em lutas acerbas. Os entulhos a remover são toneladas, em forma de imperfeições manifestadas pelos sentimentos e carregadas pela ignorância. A rocha é dura de ser vazada, todavia, o trabalho é nosso. Vemos que Jesus está pronto para nos ajudar. Já notastes como se começa a construir uma casa? Tijolo a tijolo e sucessivos esforços diminutos, até que a obra se unifica, como um todo a ser útil. O santuário interior não foge à regra. O estudante da verdade é um pedreiro, é um operário, que deve iniciar condicionando os pensamentos do bem, estes formando formas de ideias, e estas de ações, orando e vigiando para que o desânimo não invada o campo de labor e, no amanhã, os frutos dos esforços não sejam em vão. Templo é a resposta, que servirá para muitos que vêm na retaguarda. Transformar-se-á em uma fonte espiritual, da qual, quanto mais se retira a água, mais se multiplica. Filhos, façamos o bem, onde estivermos e da maneira que as nossas forças suportarem, pois é pela prática que o esmero se apresenta, e a natureza divina se ambienta na natureza humana. Pensando no bem, falando no bem, ou escrevendo sobre o bem, que ele, com o tempo, vos acompanhará para sempre. Porque o perdão é um fato,
sem que a discussão se apodere do assunto, pois se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade, sem ultrajar a lei da justiça. Susceptibilidades inflamadas perguntam: por que o perdão? Não é justo que defendamos nossa moral, nossos interesses, como fazemos com nosso próprio corpo. A displicência foge à regra. Não negamos que sejamos defendidos, e que a razão se ocupe com a vigilância e fome métodos de defesa, que haveremos de usar. Esta é a nossa posição diante do ofensor. Se usarmos o revide para com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia da agressão e respiramos o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Perdoar as ofensas e isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós, sem dúvida, é ter serenidade na consciência, pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas, é ter certeza, na lei universal, de que somente recebemos o que damos. Anunciado pelo Verbo, sem que o coração participe, não deixa de ser o prenúncio da desculpa. O mundo interior não sente os efeitos desejados no elevante estado psíquico, pela apropriação da maldade na alma. A limpeza interna só é feita com recursos íntimos, que a verdade fornece, e carece de muito exercício para que o hábito se solidifique. A glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se, e começa automaticamente a perturbar o organismo, ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Se alimentamos ideias de ódio ou de vingança, elas, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, vasculham todo o nosso cosmos celular, queimando a força vital, desnutrindo-nos e, ao passar pelos centros energéticos, desencadeiam um mundo de distúrbios, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. Eis porque tornamos a falar em porque o perdão. Quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. Cordioso é invadido pela paz. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável, fruto de um perdão incondicional e permanente. Assim como a luz de uma lâmpada, para atingir o exterior, tem primeiro de passar pelo material transparente que lhe garanta ambiente refletor, a luz do espírito, a força mental dos pensamentos, antes de ganhar o mundo exterior, é filtrada por vários corpos que lhe garantem, igualmente, o ambiente para viver e progredir. E se nós plasmamos o bem, nessa força endoplástica, pelo perdão, pela caridade e pelo amor, somos agraciados em primeira mão. Se invertermos essas correntes de luz pelo envenenamento dos nossos sentimentos, a espora mais grossa ficará no fundo da bateia da carne, como alimento indigesto. Quem perdoa e fala demais desse gesto natural, buscando elogios, está movido, talvez sem o saber, pela onda ilusória da vaidade. Como o perdão é difícil. Chamos. Não obstante, quem aprendeu a perdoar jamais se esquecerá, por sentir os efeitos de felicidade que advém desse ato. Aprender com o próximo. O aprendizado é uma coisa sagrada. O que fazemos na carne representa um curso na escala evolutiva. Que façamos a nossa parte, sem que sua natureza lute. O esforço deve computar com o esquema natural de Deus. Em relação a nós, é um instrutor diário. Mas nem sempre reconhecemos essa verdade. Ao sermos analisados por ele, julgamos-o inconveniente. Censurados por nossos companheiros, mesmo que eles tenham razão, ferindo-nos em nossos melindres, revelando os açoites merecidos, por nos sentirmos maltratados no orgulho enganoso. O irmão de luta, que caminha conosco, enxerga melhor os nossos defeitos, sente os prejuízos causados por eles e nos aconselha de forma violenta. No entanto, essa é a melhor maneira de nos interessarmos mais pela corrigenda. Evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. E, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar, em seguida, ao próximo, como a nós mesmos, por ser-lhe a senda de luz com a aparência de trevas. O ambiente mais favorável ao aprendiz é a humildade, que falta onde o orgulho domina e a prepotência avassala. A humildade ama a serenidade de coração, abre portas de ouro ao entendimento maior,
e tem meios fáceis de assimilar as ciências mais complicadas e a filosofia mais difícil. E receberá de Deus um raciocínio lúcido, de modo a surpreender os doutos. Os não enganam os outros nem condenam seus semelhantes, por já se encontrarem livres das armadilhas da intolerância e serem amantes da justiça e do perdão. As aulas são sucessivas, por onde andamos. Fugimos de algumas, por incapacidade de assimilação, caímos em outras que nos convidam ao recommeço. O determinismo no aprendizado é caso definitivo. A liberdade que temos, se assim podemos dizer, é a da obediência, é a do amor, e a da caridade. É a de entender a maneira como o apóstolo dos gentios preconizava para seus companheiros. A tudo, pois essa é a vontade de Deus para conosco. Cada alma irmã, que convive conosco, é nossa mestra. E a disciplina atuante, e a vigilância que não ficou esquecida. Foi o próximo mais iluminado que se aproximou de nós, fazendo presentes todos os raios de sol para nos aquecer. É comum, mesmo entre os espiritualistas, aceitar que o ofendido revide a ofensa, que não seja física, no caso dos mais evoluídos. Todavia, as forças mentais são acionadas em direção ao ofensor, com a revolta ocasionada pela inflamação dos sentimentos. Dessa maneira, não fica constatado o perdão. O aluno não analisou a lição, não aceitou a oportunidade de se livrar da infração à lei. De o sinal vermelho e ele avança, pela força da imprudência, tombando com a ignorância, na travessia da estrada do aprendizado. Aprender com o próximo é disciplinar a si mesmo. É desejar ao semelhante o bem, em quaisquer circunstância. Se é muito difícil, não será impossível, desde que se comece na área das emoções, sentindo, no início, uma catástrofe interna, por não nos vingarmos do maledicente, cuja ferocidade nos encarcera na jaula da carne, como um condenado sem defesa. Aconteça o que acontecer, não devemos expressar a revolta que se passa por dentro das forças em combustão, que intentamos disciplinar. Continuemos, até que um dia o vulcão se acalme e fiquem somente vestígios do monstro que, antes, eram erupções avassaladoras. Penará em toda a nossa vida, já que, por natureza humana educada, aprendemos, com o próximo, a natureza divina, que reina em toda a criação de Deus. São de ideias. Transmitimos ideias na ordem comum, pela palavra e pela escrita. Porém, existe outro recurso usado igualmente por todos, cuja força poderosíssima é denominada telepatia. Por ela, influenciamos e somos influenciados no silêncio da vida. Os nossos pensamentos riscam o cosmo em todas as direções, em ondas de variados gamas espirituais. Permutam vibrações em todos os rumos, como companheiras iguais. E voltam, em muitos casos, de onde partiram, com redobrado magnetismo do mesmo teor genético. Vamos chegar, pela força da evolução, a um futuro em que a palavra irá se atrofiando, por ser pouco usada, e a mente cada vez desenvolverá poderes maiores, de modo a transmitirmos tudo o que desejarmos aos outros, sem uso do verbo. Em mundos adiantados, não se usa mais a fala, na comunicação, nem tampouco boca, dentes e órgãos excretores, com relação à alimentação, pois esta se faz através da respiração. A humanidade terrena está nos primórdios dessa verdade. O mundo biológico ainda tem de fazer grandes transformações, adotando métodos diferentes, pela força da natureza e pelas prementes necessidades do espírito imortal. Ninguém segura a força propulsora evolutiva. Essa é uma lei programada por Deus desde o princípio das coisas. Estás passando uma época de tortura mental, de desequilíbrio psicossomático, de hospitais cheios de neuróticos. São recursos da natureza, um repuxo orgânico espiritual, no sentido de desenvolver mais a sensibilidade do aparelho psicossomático, para que ele possa acompanhar a alma em outros processos inerentes às suas necessidades de engrandecer-se. É coletiva, com o objetivo de despertar. Se nos apiedamos dos nossos irmãos, é bom que não cheguemos ao exagero, ao extremo de carregar, sozinhos, a cruz do semelhante. Cristão que ajudemos,
como fez o sireneu com Cristo, na subida do Calvário. Mas logo que o companheiro firmar os pés no chão, deixemos que ele caminhe com seu fardo, pois cada um tem uma carga a ser transportada. Ajuda maior é o exemplo de dinamismo, de fé, de cordialidade, e a transmissão de serenidade nas horas difíceis. São pensamentos de alegria e projeção de amor àqueles em duras provações. Quando desejamos o bem a uma criatura, emitimos ondas mentais em direção a essa pessoa. Antes que elas viajem no espaço, ao encontro do ponto desejado, nos beneficiam primeiro e, com o tempo, retornam à casa paterna enriquecidas por outras ondas da mesma vitalidade. Carlos do mal, analisemos o que poderemos sofrer pela nossa invigilância. Dentro dos lares, nos ambientes de trabalho e nas ruas movimentam-se ideias, formas de pensamento de todos os tipos, emoções de ordens variadas, esperando a nossa sintonia, para que se agrupem com os nossos sentimentos, beneficiando-nos ou torturando-nos. Vigiar cabe, igualmente, nessa hora. Policiar a nossa mente é importante em todas as decisões. Não podemos esquecer de que, ao emitirmos os pensamentos, estaremos acionando glândulas espirituais e materiais, e estas, segregando elementos na seiva vital e no sangue, com a mesma intensidade mental de magnetismo que escolhemos pelas nossas emoções. Temos, pois, a aquisição do amor. Ele é vida para o espírito, e vida que vem de Deus. O dom do passe. Se é uma transfusão fácil de fluidos de uma pessoa para outra. No entanto, requer do doador, no caso de tratamento, o dom de curar e a disciplina das emoções, a educação da mente e o amor mais acentuado às criaturas. Os pensamentos desordenados desajustam o psiquismo e adelgaçam todo o mundo orgânico, com propensão a variados tipos de enfermidades. O operador magnético poderá restabelecer o doente impondo-lhe as mãos, auxiliando-o com os olhos, sob o controle da mente educada e da palavra serena. Nos caminhos evangélicos, encontramos cenas inumeráveis, tanto do Cristo como dos seus discípulos, impondo as mãos sobre os enfermos e curando-os, falando com paralíticos e restabelecendo seus movimentos, olhando para pessoas desorientadas e devolvendo-lhes a paz e a esperança. Jesus foi o mestre, por excelência, nessa arte, e deixou para a humanidade esse recurso, como herança divina, e a boa nova como disciplinadora dessas forças benfeitoras. A doença é excremento, de certo modo, da vitalidade. O passe multiplica a energia e faz circular o campo de força, preso por deficiência psicomental e kármica. E para que o alívio se estabeleça ou a cura se faça, é indispensável que se associe, com o passe, a instrução espiritual, e que o irmão queira assimilar, pela fé e pelo raciocínio, os dois polos que se completam. O baço é uma glândula de secreção interna da mais alta importância. Plo armazena energias consideráveis, vindas diretamente do Sol, filtradas por centros de força e acumuladas nessa bateria, que as redistribui a todo o organismo. Essa glândula tem função de reator. Transforma e multiplica o magnetismo injetado nela por hábeis passistas, como também sobrecarrega a ação do passe, quando o operador não tem consciência do trabalho ou é envolvido por fluidos inferiores. Tura do medianeiro, na inoculação magnética no enfermo, é momento sagrado, que não dispensa o respeito, a oração, a fé e a tranquilidade. Os pensamentos devem obedecer à harmonia do coração, ajudando o doente a restabelecer-se. Tu tocava os enfermos com o mesmo amor. No entanto, para cada doente, tinha uma energia diferente. Para atingir essa medicina espiritual, é preciso que o curador seja o sábio e santo. Mas, até chegarmos lá, devemos começar a modificar nossos pensamentos, doutrinar nossas emoções, observar a nossa palavra, procurando filtrá-las e, quando a oportunidade nos convidar para a escola da cura, tentemos com fé, pois esta transporta montanhas. Mas nunca nos esqueçamos de que a F é mais rica quando está, positivamente, ordenada pela conduta conceituada por Jesus. É uma bênção de Deus para os homens. É um recurso que todos possuímos,
até certo ponto, como luz doadora de alegria. Existem fluidos